Vai. Cadê o tio Luiz? Ah, já que ele não tá aqui, eu vou começar. Oi, gente, como é bom ter vocês aqui com a gente. Como é que o tio falava mesmo? Oi, Henrique, eu estava aqui o tempo todo, você que não me viu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos começando o nosso culto infantil e como é bom saber que vocês estão aí com a gente. Hoje o Henrique está aqui me ajudando, não é verdade, Henrique? E nós juntos vamos fazer a abertura do nosso culto infantil. Hoje um super culto infantil com muitas coisas legais para vocês, uma história diferente. Não fiquem de fora, não desgrudem o olho. Não é verdade, Henrique? É verdade. E olha, pra gente começar, você que está em casa, feche os seus olhos que nós vamos orar. Eu vou orar aqui e vocês vão repetir aí. Senhor Deus, obrigado por mais esse culto infantil. Nos ajude a viver de modo paciente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, Henrique. Agora vamos ensinar para as crianças em casa qual é o versículo da semana. O versículo para eles aprenderem. E esse versículo está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 7, que nos diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vamos falar juntos? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Henrique, sabe o que a gente vai fazer agora? Junto com a Belinha e o Gabriel? Ah, esse é muito fácil. Eu vou até olhar para o pessoal de casa para falar com eles. Nós vamos louvar ao Senhor. Junto com eles, nós vamos louvar ao Senhor. O Henrique me ajudou na abertura, a Belinha e o Gabriel vão nos ajudar a cantar as músicas agora. Então vocês que estão aí, fiquem de olho, não saiam daí, beleza? Vamos louvar ao Senhor. Agora nós vamos louvar ao Senhor. E olha só quem está aqui comigo. Olá, Belinho. Olá, Gabriel. Oi. Que bom que vocês estão com a gente. Nós vamos cantar juntos para as crianças louvarem ao Senhor conosco. E olha, tem muita criança que, assim como a Belinha, já tem muito tempo na igreja e já sabe todas as canções. E tem outras crianças que, como o Gabriel, estão chegando agora. Então elas não sabem a letra. Então, eu e a Belinha vamos cantar enquanto o Gabriel vai prestar toda a atenção. E se você sabe, cante com a gente. Se você não sabe, fique junto com o Gabriel prestando toda a atenção. Então vamos lá? Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Vamos voltar no início? A Belinha vai me ajudar agora, vamos lá. Se
grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou. Tenho um coração, um grande sorriso, uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. Tá aprendendo as músicas, Gabriel? Eu estou. Que bom! Eu espero que vocês em casa também estejam conseguindo cantar com a gente. Olha, nós vamos cantar uma última canção muito legal, muito bacana. Preparada, Belinha? Nós vamos cantar uma música de uma mulher que se deu mal porque ela olhou para trás e virou uma estátua. Então vamos cantar. Vai ver, ela ficou assim, assim. Jogue fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Só não pode olhar para trás. Só não pode olhar. Vocês acharam que a música ia acabar, não é verdade? Para trás. Quem segue a Jesus não pode olhar para trás. Amém! Vocês gostaram de cantar? Linda canção! Que legal! Olha, nós vamos estudar hoje sobre um tema muito importante. Vocês agora fiquem quietinhos, prestem bastante atenção, pois nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós veremos isso
com os nossos amigos do Fantoche agora, que vem com uma super história, uma história de paciência. E hoje nós vamos falar justamente sobre esse tema, sobre paciência. E parte de ser paciente é saber que Deus quer que nós o louvemos assim como nós somos. A gente acabou de cantar isso. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Preste bastante atenção que a nossa historinha vem agora. Henrique! Oi, e aí, Belinha, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu estou bem, mas Belinha, que aventura nós vivemos ontem, hein? Meu Deus! Nossa, que dia incrível foi aquele, hein, Henrique? Foi mesmo, Belinha. E depois que vocês foram embora, aconteceu mais uma coisa muito importante. Aliás, vocês não foram embora, eu que tive que sair. Eu sei que o pessoal em casa está curioso. Nossa, eu tô tão curiosa pra saber o que aconteceu, Henrique. Me conta! Eu vou te contar, mas vamos fazer o seguinte. Para o pessoal de casa entender melhor, vamos nos lembrar de tudo o que aconteceu ontem, que aí depois eu te conto o que você não ficou sabendo. Pode ser? Sim, mas me conte tudo, viu? Sim, vou contar tudo para você e para os nossos amigos de casa. Belinha, você se lembra que ontem nós fomos pedalar no campinho de areia, perto da estrada? Estávamos eu, você, o Gabriel, e a gente pedalava muito tranquilo. Mas você se lembra o que aconteceu? Que a gente ficou super bravo? Sim, é verdade. O Tobias chegou com a turma dele. Sim. E começou a se mostrar pra gente, falando que nós éramos bebezinhos e que não sabíamos andar de bicicleta. Ai, aquele menino, viu? Ele irrita a gente mesmo. Pois é, ele também me irritava muito. Eu me lembro daquela hora que ele pegou a bicicleta dele e começou a tirar vantagem com a gente. Ele começou a pedalar na nossa frente, mostrando que pedalava mais do que a gente. Ah, que Tobias! Pois é, e ele estava com um cachorro, não é mesmo? Sim, aquele cachorro dele. Então, eu até achei bonitinho o cachorrinho dele, mas não quis ficar mexendo muito, porque eu sei como é o Tobias, né? Mas, nossa, que coisa mais horrorosa que aconteceu, hein, Henrique? Pois é, Belinha. Você se lembra que assim que o Henrique começou a correr na nossa frente e fazer manobras perigosas, ele tomou um tombão e se machucou? Na mesma hora, o cachorro dele foi atravessar a rua e foi atropelado por um carro azul. Nossa, eu tomei um susto naquela hora, viu? Ver o bichinho lá, deitadinho, coitado, todo machucado. Eu fiquei muito assustada. É verdade. E na verdade, o que mais me surpreendeu foi ver o Tobias chorando. Eu nunca pensei que uma pessoa como o Tobias chorasse, mas ontem eu vi que ele chorou por causa do cachorro dele. Me deu uma dó. É, parece que até o Tobias tem amor pelo seu cachorrinho, né? Por mais que ele seja aquele menino que irrita a gente, ele mostrou que gosta do cachorro. Mas que bom, né, que o seu pai estava lá perto e pôde ajudar o Tobias. Com certeza. E aí entra a parte da história que você não sabe. Nós fomos, Belinha, você não vai acreditar. Nós levamos rapidamente o cachorro dele para a veterinária. Enquanto a gente levava, ele ficava chorando, chorando. Mancha, mancha. Acho que esse era o nome do cachorro. E ele estava muito triste. Mas graças a Deus nós conseguimos chegar rápido na veterinária. E o veterinário então atendeu o Mancha rapidinho. E graças a Deus o Mancha está bem. Não aconteceu nada. Mas me conta, Henrique, e o Tobias? Como que ele ficou? O Tobias estava aos prantos. Eu nunca pensei que veria o Tobias todo choroso como ele estava. Mas eu vou te dizer uma coisa, Belinha. Naquele momento, o Tobias me pediu perdão.
disse que estava muito arrependido por todas as maldades que havia me feito. Me pediu perdão e perguntou se eu poderia ser amigo dele. Ele estava muito triste por causa do Mancha, mas ao mesmo tempo estava muito agradecido porque, mesmo zombando de mim, eu consegui ajudá-lo. Ele estava envergonhado por todas as coisas que ele havia feito e me pediu perdão. Você acredita? Nossa, Henrique, foi mesmo? Nossa, eu só estou acreditando porque você está me contando, viu? Mas e aí, o que você disse para ele? Ah, Belinha, eu disse para ele que o perdoava. Foi difícil, sabe? Foi muito difícil perdoar o Tobias. Porque você sabe como ele é. O Tobias é muito implicante. Mas Jesus nos ensina a ser pacientes, não é verdade? Jesus nos ensina a perdoar. Então eu entendi que precisava perdoar o Tobias, porque Jesus um dia também me perdoou. Henrique, você é demais mesmo. Eu estou muito feliz de saber que vocês se entenderam. E eu sou muito feliz de ser sua amiga. Você mostrou que a gente precisa ter paciência e saber perdoar as pessoas. Muito bem, Henrique, muito bem. Obrigado, Belinha. Ah, e tem mais uma coisa. O Tobias disse que, como forma de agradecer, ele virá nos fazer uma visita aqui no culto infantil hoje. Daqui a pouquinho ele estará conosco. Que legal, Henrique! Estou ansiosa para ver o Tobias. Nossa, Henrique! Eu estou... Nossa, que espanto! Vocês, Henrique! Então Pois vocês é. se entenderam! Pois é, valeu a pena ser paciente e passar por tudo aquilo que eu passei. Eu e o Tobias agora somos amigos, você acredita? Nossa, que maravilha! Olha, Henrique, Graças a como Deus. Deus é bom! Sim. E Ele te deu sabedoria e oportunidade de falar de Jesus para o Tobias. Com Que certeza. legal! Estou muito feliz. Com certeza, isso é muito bom. É muito bom. Você sempre me falou, as tias também nas historinhas, e nós precisamos ser pacientes. Ontem eu vi que ser paciente produz frutos. Você viu só que coisa maravilhosa? Isso mesmo! Muito bom, Henrique! Eles são maravilhosos! Amém! Amém! Na nossa história de hoje, nós vamos nos lembrar de um momento muito importante mesmo. Por isso, feche os seus olhos, pois nós vamos orar e depois nós vamos apresentar a historinha de hoje. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações através dessa historinha. Nós oramos no nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Criançada, a nossa história de hoje se passa logo depois da ressurreição de Jesus. Pensem em vocês, que momento importante. Não é verdade? Jesus foi morto, foi pendurado no madeiro, mas ele ressurgiu, ele venceu a morte. É algo grande demais para se acreditar, não é verdade? Você já ouviu falar de alguém que venceu a morte? A Bíblia nos conta de uma pessoa que venceu a morte. E esta pessoa é Jesus. Jesus Cristo venceu a morte. Há outras pessoas da Bíblia que foram ressuscitadas, mas ninguém venceu a morte sozinho. Só Jesus o fez. Só Jesus, com seu poder, com seu braço forte, conseguiu vencer a morte sem a ajuda de ninguém. Lázaro foi ressuscitado, outros personagens da Bíblia também, mas só Jesus sozinho conseguiu vencer a morte. Essa era uma novidade muito grande, muito especial, difícil de se acreditar. E é justamente aí que entra a nossa história de hoje. Jesus acabara de ressuscitar. A nossa história está lá no Evangelho de João,
capítulo de número 20, a partir do versículo 19. João 20, a partir do versículo 19. E o que acontece aqui? Jesus ressuscitou. Jesus havia vencido a morte e algumas pessoas viram isso, as mulheres viram isso, contaram aos discípulos. Nós veremos que muitas pessoas têm contato com Jesus, mas nem todas acreditaram. Por isso, Jesus foi paciente com estas pessoas. Jesus não ficou irado, não ficou estressado com elas. Jesus foi paciente. Por isso, o nosso tema de hoje é este: sendo paciente. Sendo paciente. Vamos dar uma olhada aqui? Sendo paciente. E Jesus foi paciente com 3 grupos de pessoas. Ele foi paciente com 2 amigos, ele foi paciente com seus discípulos e ele foi paciente com Tomé. Nós vamos falar de cada um destes. Primeiro, nós vamos falar sobre os 2 amigos. A Bíblia nos conta que 2 amigos de Jesus estavam andando pelos caminhos rumo a uma cidade chamada de Emaús. E ali eles comentavam a respeito da morte de Jesus. Eles ainda não sabiam, talvez não acreditassem se soubessem, a respeito da ressurreição de Jesus. A Bíblia nos conta que esses 2 homens estavam andando e de repente Jesus se aproximou deles, mas eles não reconheceram Jesus. Jesus não ficou estressado, Jesus não ficou irritado com eles. Pelo contrário, Jesus foi paciente. E durante a conversa eles perguntaram a Jesus: poxa, só você não ficou sabendo dos últimos acontecimentos desses dias? A respeito da morte de Jesus? E eles então foram seguindo o caminho e quando chegaram no seu destino, convidaram Jesus sem saber que era Jesus ainda, eles ainda não haviam reconhecido o Senhor, eles o convidaram para entrar em sua casa e comerem. E a Bíblia nos diz que enquanto Jesus estava sentado com eles, Jesus então desapareceu diante dos seus olhos. Eles então ficaram maravilhados e naquele momento eles reconheceram que era Jesus que estava com eles e que Jesus venceu a morte. Jesus não ficou irado porque eles não o reconheceram. Jesus foi paciente com eles. Mas olha, Jesus não foi paciente só com esses 2 amigos. Jesus foi paciente também com seus próprios discípulos. Gente, olha que situação. Jesus andou por 3 anos com seus discípulos. Aproximadamente 3 anos. Jesus esteve com eles muitas vezes. Jesus disse a eles que morreria e ressuscitaria. Mas a Bíblia nos conta que quando as mulheres saíram correndo do túmulo ao verem Jesus vivo e foram contar aos discípulos, eles não acreditaram. Talvez porque ficassem com medo dos romanos, talvez porque achassem que fosse impossível, mas o fato é que eles não acreditaram. Além disso, os 2 amigos que estavam chegando de Emaús também contaram aos discípulos que eles haviam estado com Jesus. Os discípulos ainda assim não acreditaram. A Bíblia nos diz então que Jesus aparece diante deles. E aparecendo diante deles, eles ficaram assustados, mas ao mesmo tempo felizes. A Bíblia então nos diz que Jesus chega até eles e pergunta calmamente: por que vocês não estão acreditando? Vejam minhas mãos, vejam os meus pés. E ele então mostra as suas marcas para os seus discípulos. Jesus não ficou irado com eles porque eles duvidaram, eles estavam com medo, talvez não acreditando que aquilo seria possível, mas Jesus não ficou irado com eles. Jesus foi paciente com eles. Então Jesus se assentou, comeu com eles e lhes explicou todas as coisas que haviam acontecido. Jesus disse que morreria, mas depois de 3 dias ressuscitaria. E Jesus ressuscitou ao 3º dia. Jesus foi paciente com seus discípulos, mesmo sabendo que eles ainda não acreditaram. Só depois de Jesus aparecer que eles foram acreditar. Então Jesus foi paciente com os 2 amigos e Jesus foi paciente com os discípulos.
Mas olha, havia um sujeito que não estava ali no meio dos discípulos naquele momento. Um sujeito chamado Tomé. E é este aqui. A Bíblia nos diz que Tomé disse aos discípulos que só acreditaria que Jesus havia ressuscitado se ele pudesse ver Jesus e tocar em suas mãos, vendo as feridas das mãos de Jesus. A Bíblia nos diz que Tomé disse isso aos discípulos, mesmo depois do testemunho das mulheres, mesmo depois do testemunho dos amigos de Emaús, mesmo depois do testemunho de todos os discípulos, Tomé não estava acreditando. Pensem vocês, o que vocês fariam com esse tal de Tomé? Mesmo depois de muitas pessoas explicando para ele a verdade, ele ainda não acreditou. Dá vontade de arrancar os cabelos, não é verdade? Só de raiva por causa de Tomé. Gente, será que não custava nada acreditar? Todo mundo está dizendo para ele e ele ainda assim não acreditava. Lidar com Tomé exigia muita paciência, não é verdade? E acreditem, Jesus teve toda esta paciência para lidar com Tomé. A Bíblia nos diz que num outro dia, os discípulos estavam reunidos e Tomé estava. Tomé não estava no primeiro momento, mas nesse segundo ele estava. E a Bíblia nos conta que Jesus apareceu e se dirigiu a Tomé, calmamente, tranquilo, de forma paciente. Jesus se dirigiu a Tomé. Jesus disse a Tomé: veja as minhas mãos, toque nas minhas mãos. E Tomé então ficou surpreso. E Tomé disse: eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor está vivo. Mas Jesus diz a Tomé uma coisa muito importante. Jesus diz a Tomé: você creu porque me viu? Jesus faz essa pergunta. E depois Jesus diz: felizes são aqueles que creram e não precisaram ver para crer. Jesus foi muito paciente com Tomé. Jesus foi muito paciente também com os discípulos. Jesus foi muito paciente com os dois amigos. Jesus ficou durante todo o seu ministério dizendo que ressuscitaria. E quando ressuscitou, todos eles tiveram dificuldade para acreditar. Mas mesmo assim, Jesus foi paciente. Então, crianças, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui duas coisas muito importantes. A primeira, Jesus foi paciente, muito paciente com os seus discípulos e amigos. Ele ficou 3 anos falando que ressuscitaria, mas mesmo assim seus amigos tiveram dificuldade de acreditar. Mas mesmo assim Jesus foi paciente com eles. Jesus foi paciente e nós devemos ser pacientes, porque nós temos em Jesus o nosso maior modelo de paciência. Porque Jesus foi paciente, nós também podemos ser pacientes com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. É muito importante, seja paciente. Esta é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus disse a Tomé que felizes são aqueles que não o viram, mas ainda assim creem nele. Nós não vimos Jesus ressuscitado ainda. Nós não vimos Jesus subindo aos céus. Mas nós acreditamos que Jesus lá está e um dia ele voltará para nos buscar para que nós estejamos com ele. Felizes são aqueles que creem em Jesus, mesmo nunca tendo visto Jesus. Eu oro para que você creia em Jesus e o receba como seu Senhor e o seu Salvador. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa historinha. Em nome de Jesus, aplique-a aos nossos corações, nos ajudando a ser mais pacientes com o papai, com a mamãe, com os nossos amigos, com todas as pessoas. E nos ajude também a crer no seu nome, crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que Ele é o nosso Senhor e Salvador. No nome dEle nós oramos e todo mundo em casa diga junto comigo, amém! Amém, galerinha? Deus abençoe vocês. Assim nós terminamos a nossa série Imitando Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos.
É verdade. Eu e o Tobias nos entendemos. Graças a Deus, não é, Tobias? Eu estou muito feliz de ter me entendido com o Henrique. Agora, nós somos amigos. É verdade. A história que o tio Luiz contou hoje, Tobias, Belinha e pessoal de casa, foi muito importante. Jesus nos ensina a ser pacientes. E eu acho que consegui seguir o exemplo de Jesus. Eu fui paciente todas essas semanas com Tobias. Não só eu, a Belinha também, o Gabriel que o diga. E graças a Deus, como recompensa, nós ganhamos um amigo. Vale a pena ser paciente. Isso mesmo! Vale a pena ser paciente e se entender com os amigos. É isso que Jesus quer de nós, que nós amemos todas as pessoas. Isso aí. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso culto infantil. E hoje, nós é que vamos fazer o encerramento. Para a gente terminar, vamos nos lembrar do versículo do dia. E depois, nós vamos orar junto com vocês. Tá bom? Não tem a galerinha que manda os vídeos falando o versículo? É mesmo? Não vai ter hoje, não? Vai sim! Antes que eu me esqueça, vamos ver o vídeo do pessoal que falou o versículo da semana passada. Solta aí pra gente! Eba! Novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros. João 13:34. Novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros. João 13:34. Novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros. João 13:34. Novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros. João 13:34. Tchau, gente. Fiquem com Deus sempre. Novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros. João 13:34. Novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros. João 13:34. Mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros. João 13:34. O mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros. João 13:34. João 13:24. No mandamento dou a vocês. Amém uns aos outros. Pra gente encerrar, vamos relembrar o versículo desta semana. Mas olha, esta semana vocês estão de folga. Vocês não precisam mandar o vídeo pra gente, beleza? Este versículo é só para vocês aprenderem. E o versículo é este aqui, ó. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vamos falar juntos? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Agora, Henrique, nós vamos encerrar com uma oração. Crianças, vamos fechar os olhinhos e vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos por mais esse culto. Agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou. Que possamos viver lembrando de todas as lições, imitando Jesus, o nosso Salvador. Abençoe a todas as crianças. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, crianças. Fiquem com Deus.